Fala, meu amigo concurseiro, fala, minha amiga concurseira, professora Daiana na área, e nós vamos dar continuidade aqui ao nosso eixo 3, né? Essa é a parte 2, nós vamos tratar de mais duas diretrizes do eixo 3. Então, acompanha comigo aqui na tela e vamos nessa. Diretriz 9, vamos botar aqui a canetinha. Diretriz 9, combate às desigualdades estruturais. Através de qual objetivo estratégico? Primeiro, igualdade e proteção dos direitos das populações negras historicamente afetadas pela discriminação e outras formas de intolerância. A gente entra novamente aqui na questão da descriminalização positiva, né? Que é uma forma de benefício. Por que eu sempre uso aspas, né? Porque o PNDH não entende como um benefício. Muito pelo contrário, ele entende como uma reparação histórica. Através de que isso vai ser feito? Olha só, promover ações articuladas entre as políticas de educação, cultura, saúde e de geração de emprego e de renda, visando incidir diretamente na qualidade de vida da população negra e no combate da violência racial. Ou seja, eu vou promover ações entre os governos, os estados, os municípios, visando garantir o quê? Educação, cultura, saúde e inclusive geração de emprego e renda, né, para diminuir aí os problemas existentes na vida dessa população negra, ok? Elaborar programas de combate ao racismo institucional e estrutural, implementando normas administrativas e legislação nacional e internacional. O que é esse racismo institucional? É aquela falta de ascensão da pessoa negra comparada com uma pessoa branca. Por exemplo, eu tenho dois profissionais extremamente qualificados com os mesmos históricos, com o mesmo currículo, até ganhando o mesmo salário. E aí eu tenho os dois com as mesmas compatibilidades. Todos têm a mesma capacidade, mas aí em vez de um profissional preto ser promovido, será promovido um profissional branco, pela questão de cor da pele. Isso existe, professora? Sim, meu aluno. Isso ainda existe em algumas empresas do nosso país e também ao redor do mundo, ok? Então, o que é que esses programas buscam? Buscam trazer legislações para que isso não aconteça. Ah, professora, mas a empresa ela é privada. Olha, não interessa se a empresa é privada ou não, ok? O fato de ela fazer essa distinção pode sim acarretar em problemas para esse empregador. Políticas públicas afirmativas que valorizem a promoção da igualdade racial. Isso nada mais é, meu aluno, do que, novamente, políticas que venham para valorizar as pessoas pretas, né? Como eu digo, valorizar, dar mais oportunidades a estas pessoas. Então, eu vou fazer promoção da igualdade racial. Eu vou colocar todas as pessoas no mesmo nível de competição, ok? Garantia aos povos indígenas da manutenção e resgate das condições de reprodução, assegurando seus modos de vida. Aqui a gente já está falando também de uma questão que ainda é cultural, né? A reprodução indígena, ela é uma questão cultural desse povo tradicional. Então, assim, como é que eu vou fazer essa garantia? Eu vou assegurar a integridade das terras indígenas para proteger e promover o modo de vida dos povos indígenas. Ou seja, eu não vou invadir esse espaço que é culturalmente, que é nacionalmente garantido ao povo indígena. Então, eu não vou invadir esse espaço e muito menos vou invadir a cultura deles. Proteger os povos indígenas isolados e de recente contato para garantir sua reprodução cultural e etnoambiental. Esses povos isolados, eles ainda existem no nosso país, né? Que é aquela comunidade indígena que fica realmente ali intocada da sociedade como um todo. Então tem que se garantir a cultura e as tradições desses locais. Por isso, há proteção pelo PNDH para esses povos. Proteger e promover os conhecimentos tradicionais e medicinais dos povos indígenas. Nós sabemos que os povos indígenas, eles são grandes estudiosos da medicina tradicional, da medicina indígena, né? Ela é diferente da medicina tradicional. A gente tem a nossa medicina, os nossos médicos do dia a dia, que são os que nós costumamos utilizar. Mas o povo indígena, eles têm a sua própria medicina, que é baseada ali no conhecimento que eles têm sobre as plantas, sobre as matas, sobre as florestas, sobre a selva em si, né? Sobre o seu lugar de nascimento, digamos assim. Então o PNDH ele também busca valorizar esse tipo de trabalho do povo indígena, ok? Desenvolver ações afirmativas que permitam incluir plenamente as mulheres no processo de desenvolvimento do país, por meio da promoção de sua autonomia econômica e de iniciativas
produtivas que garantam sua independência. Mais uma vez a gente volta para aquele foco de colocar a mulher ali em patamares maiores, né, em patamares de mudança, de tomadas de decisão. E o PNDH ele visa aí desenvolver essas ações afirmativas, né, que são basicamente como políticas públicas para incluir essas mulheres de forma permanente e de forma plena e igual competição, ok? Incentivar políticas públicas e ações afirmativas para a participação igualitária, plural e multirracial das mulheres nos espaços de poder e decisão. Porque a gente volta novamente para aquela questão da qualificação, né? Muitas vezes você vê uma mulher até mais qualificada do que um homem, né? Com diferenças mínimas ali de currículo, mas um pouco mais qualificada. E aí ela deixa, às vezes, de ser colocada naquele posto, naquele cargo, por conta dessa divisão que ainda há de gênero. E aí o PNDH ele busca incentivar políticas públicas para garantir essa participação em igualdade de homens e mulheres aí em acesso a novos cargos, em acesso a novas decisões, ok? Ampliar o financiamento de abrigos para mulheres em situação de vulnerabilidade, garantindo plena acessibilidade. Isso que é muito importante, tá? Porque, meu aluno, porque hoje em dia existem muitos casos de vulnerabilidade provenientes de Maria da Penha, né? De Maria da Penha, ou seja, daquela situação que a mulher é vítima e em uma das formas de violência que a lei traz. E aí, quando essas mulheres estão nessa situação de vulnerabilidade, elas devem ser colocadas aí nesses abrigos para as mulheres, né? E esses abrigos eles são financiados pelo governo. Então o governo tem que ampliar o financiamento desses abrigos para que essas mulheres em situação de vulnerabilidade elas tenham um lugar para ir. E aqui é um ponto muito polêmico, né, que foi editado em 2010, porque, ó, lembre-se, meu aluno, o PNDH 3, ele originou-se em 2009. E aí, em 2010, ele teve uma alteração, ok? Por quê? Porque em 2009, ele trazia a questão crucial da legalização do aborto. Então, em 2009, ele trazia a legalização, ok? Legalização do aborto. E exatamente por ser um tema muito polêmico e que gera muitas discordâncias, em 2010 foi alterado o PNDH para essa estratégia aqui. E aí, em vez de considerar exatamente já previamente a legalização do aborto, ele colocou o quê? Considerar o aborto como tema de saúde pública com a garantia de acesso aos serviços de saúde. Então aqui ele não legaliza o aborto, mas ele garante que a mulher que venha a fazer algo do tipo, ela tenha condições aí necessárias de ir ao serviço de saúde, para que ela também não morra aí em decorrência de complicações. Parece uma legalização? Parece, mas não é, porque a legalização do aborto ainda não é permitida no nosso país e ela ainda é considerada crime, né? Tendo aí as suas divergências populacionais, digamos assim. Então, como era um tema muito polêmico em 2009, em 2010 ele trocou aí a letra da lei e colocou como diretriz, né, como objetivo estratégico, dessa maneirazinha aqui que está escrito. Então, tenha foco nisso aqui, porque pode cair na sua prova. Realizar campanhas e ações educativas para desconstrução de estereótipos relacionados com diferenças étnico-raciais, etárias, de identidade e de orientação sexual de pessoas com deficiência ou segmentos profissionais socialmente discriminados. E aí, quando a gente vê esse primeiro ponto, a gente já consegue aqui entender o objetivo estratégico, que é a afirmação da diversidade para a construção de uma sociedade igualitária. Ou seja, eu estou colocando todos os povos de diferentes raças e etnias, de diferentes idades, de diferentes identidades e orientações sexuais no mesmo patamar, né? A gente está querendo construir uma sociedade igualitária, ou seja, uma sociedade igual para todas as pessoas, independente das suas diferenças. Fomentar a formação e capacitação em direitos humanos com meio de resgatar a autoestima e a dignidade das comunidades tradicionais, rurais e urbanas, ou seja, a gente vai estar tratando, na verdade, aqui da capacitação de operadores, ok? Operadores de direitos humanos, operadores de direitos humanos, para que eles trabalhem cada vez mais essa questão do resgate de autoestima e de dignidade dessas pessoas que são afetadas diariamente pelas questões de preconceito, ok? Proteção, aqui a gente já tem, né, a diretriz 10, ok? Garantia da igualdade na diversidade, através do seguinte objetivo estratégico:
proteção e promoção da diversidade das expressões culturais como direito humano. Através de que isso vai ser feito? Olha só. Promover ações de afirmação do direito à diversidade das expressões culturais, garantindo igual dignidade e respeito para todas as culturas. Isso aqui é muito importante. Primeiro, porque o nosso país ele é um país multicultural. Ele é um país que ele originou-se de diversos povos, né? Nós tivemos os povos portugueses, os povos tradicionais. Então, o nosso povo ele é considerado mestiço porque ele vem realmente ali de muitas raças, digamos assim. Então, eu tenho que promover dentro do meu país essa afirmação do direito à diversidade das expressões e das culturas, porque o nosso país, como eu já disse, ele é o quê? Ele é multicultural, então ele tem aqui a reprodução de diversas culturas. Por esse motivo, o PNIDH ele traz essa proteção à execução de todas essas culturas dentro do nosso país, ok? Valorização da pessoa idosa e promoção de sua participação na sociedade. Aqui ele fala de maneira mais precisa o que a gente já comentou no bloco anterior, que é essa participação do idoso na sociedade. Por quê? Porque tem-se quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai ficando inútil, né? Ela não sirva mais. Então o PNIDH, pensando no desconforto que seria para a pessoa idosa passar por esse tipo de situação, ele traz maneiras de colocar novamente esses idosos dentro da sociedade, para que eles possam se sentir úteis, por exemplo. E aí, como é que isso é feito? Olha só. Promover a inserção, a qualidade de vida e a prevenção de agravos aos idosos por meio de programas que fortaleçam o convívio familiar e comunitário, garantindo também acessos de serviços, lazer, cultura e atividade física de acordo com a sua capacidade funcional. Olha só, o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, ele tem um projeto, né, que ele faz, que é um projeto somente com pessoas idosas, em que se traz atividades físicas, né? Toda manhã a gente vê as senhorinhas dançando ali com o seu negócio, fazendo atividade física e tudo mais. E isso é muito importante para essa valorização da pessoa idosa, mas também para o cuidado à saúde. E aí acaba sendo que é um momento de saúde, um momento de lazer e um momento de participação daqueles idosos dentro da sociedade. Então eles passam realmente a se sentir úteis dentro da nossa sociedade. Apoiar a criação de centros de convivência e desenvolver ações de valorização e socialização da pessoa idosa nas zonas urbanas e rurais. Então, realmente, o que são os centros de convivência? Infelizmente, já são aqueles idosos ali que não tem mais para onde ir, os filhos não levam para canto nenhum, não sai de casa, fica aquele mal cuidado. E aí existem esses centros de convivência, né? Esses centros de convivência colocam uma pessoa idosa em contato com outras pessoas idosas. E isso vai estimulando ali, querendo ou não, a sua questão de saúde, psicológica principalmente, de lazer, dentre outros, ok? Desenvolver ações intersensoriais para a capacitação continuada de cuidadores de pessoas idosas. O que é essa capacitação continuada, meu aluno? Basicamente, você vai sempre estar aprendendo sobre diversas técnicas no cuidado de pessoas idosas. Então, assim, os cuidadores, eles fazem um curso, ok? Tem um curso, existe ali uma formação para que a pessoa possa ser apta a cuidar de idosos. E aí, depois que ela termina essa formação, o ideal é que haja sempre uma capacitação continuada, ou seja, que o jovem que esse cuidador ele continue em tratamento sempre, né, da pessoa idosa e sempre aprendendo a melhor maneira de tratar essa pessoa. Desenvolver política de humanização do atendimento ao idoso, principalmente em instituições de longa permanência. O que seriam essas instituições de longa permanência? Pode ser, por exemplo, os chamados conhecidos, né, asilos. Então, os idosos eles vão ficar lá por tempo indeterminado. E o ideal é que o tratamento com eles seja o quê? Humanizado. Da mesma maneira que a gente trataria, por exemplo, uma criança. Então, o PNIDH, ele foca muito nesse cuidado com a pessoa idosa, nessa humanização, nesse tato, nesse contato com a pessoa idosa de uma maneira bem sutil, né? De uma maneira simples, de uma maneira carinhosa. Então, é a mesma coisa que você estivesse tratando realmente uma criança. Promoção e proteção do direito das pessoas com deficiência e garantia de acessibilidade igualitária. Olha só, veja que dentro dessas diretrizes nós estamos sempre tratando dos grupos minoritários, né? Grupos minoritários ou também vulnerabilizados, ok? Vamos anotar aqui, ó. Vulnerabilizados.
vulnerabilizados, ok? Então, como eu estou tratando desses grupos dessa maneira, então eu estou tendo que incluir neles também os grupos das pessoas com deficiência, ok? Para que eles possam ter também uma acessibilidade igualitária e uma garantia de direitos da mesma maneira que uma pessoa sem deficiência. Como é que isso vai ser feito? Olha só, garantir às pessoas com deficiência igual e efetiva proteção legal contra discriminação, ou seja, se há crime em descriminalizar uma pessoa preta, se há crime em descriminalizar um LGBT, a pessoa com deficiência vai ser do mesmo jeito, da mesma maneira, ok? Vai ser crime e vai ter as suas legislações para tratar sobre o assunto. Garantir salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos a pessoas com deficiência e pessoas idosas. Ou seja, eu tenho que criar legislações e não só criar as legislações, eu tenho que criar mecanismos para que essas legislações elas sejam realmente aplicadas. Então eu tenho que criar mecanismos para proteger essas pessoas com deficiência e essas pessoas idosas, porque elas são o quê? Grupos vulnerabilizados, ok? Promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência e garantia da acessibilidade igualitária. Assegurar o cumprimento do decreto de acessibilidade, decreto 5.296 de 2004, que garante a acessibilidade pela adequação das vias, passeios públicos, semáforos, mobiliários, habitações, espaços de lazer, transportes, prédios, inclusive instituições de ensino e qualquer outro item de uso individual e coletivo. Então esse decreto ele vem garantir aí a acessibilidade das pessoas com deficiência, para que todos esses ambientes eles sejam também ambientes em que uma pessoa com deficiência pode frequentar de maneira igualitária com outras pessoas. Disseminar a utilização dos sistemas de Braille, Tadoma, escrita de sinais e Libras tátil para a inclusão das pessoas com deficiência em todo o sistema de ensino. Isso aqui é muito importante, nós já temos aí algumas escolas aderindo, né, às Libras como língua oficial não portuguesa, que já é um grande avanço. Hoje em dia, nas universidades também nós já temos o ensino de Libra, mas essas formas de comunicação, elas têm que ser mais difundidas no nosso país, né? Principalmente a questão do Braille, do Tadoma. Muito se falam nessa questão do não preconceito, né? Não ter preconceito com as pessoas, mas pouco se vê em medidas efetivas realmente nos locais, nos bares, nas escolas, essa adequação à pessoa com deficiência, né? Principalmente aí na questão do Braille e do Tadoma, que não é muito comum. As Libras, graças a Deus, hoje em dia elas estão aumentando ali o seu volume, a sua frequência nos locais, mas ainda existe aí um longo caminho a ser percorrido. Então, muito importante quando a gente fala de garantia e acessibilidade igualitária é disseminar essa utilização dos sistemas de comunicação que não são da língua portuguesa propriamente dita, ok? Instituir e implementar o ensino da língua brasileira de sinais como disciplina curricular facultativa, ou seja, isso aqui seria uma disciplina opcional, ok? Opcional, mas ela seria disponibilizada dentro de todo histórico escolar, e se o aluno quisesse fazer essa matéria, seria facultativa, ele poderia optar por fazer Libras, não seria algo obrigatório, mas se tivesse constando em todas as escolas, já teria ali uma grande evolução do conhecimento dessa linguagem. Propor a regulamentação das profissões relativas à implementação de acessibilidade, tais como instrutor de Libras, o guia-intérprete, tradutor-intérprete, transcritor, revisor e ledor da escrita Braille e treinadores de cães-guias. A gente viu que atualmente, né, tiveram-se algumas mudanças na legislação, principalmente aí em relação ao uso dos cães-guias, né? Cada vez mais busca-se trazer aí benefícios, não são bem benefícios, mas melhorias para a comunidade de pessoas com deficiência, né? Para elas terem fácil acesso ao tipo de guia que elas precisam para viver em igualdade de oportunidades com as demais pessoas da sociedade. Garantia do respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero, né? Aqui a gente está falando mais uma vez de grupos que são considerados
vulneráveis, ok? Grupos vulneráveis. E aí esses grupos vulneráveis, eles têm que ter uma atenção maior por parte do governo. E aí ele vem garantir o respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero. E como é que isso vai ser feito? Através do desenvolvimento de políticas afirmativas e de promoção de cultura de respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero, favorecendo a visibilidade e o reconhecimento social. Importante falar das políticas que tratam aí, né, de respeito às pessoas, à comunidade, digamos assim, LGBTQI a mais, né? Esse grupo aqui, considerado aí um grupo vulnerável, tenha respeito à sua livre orientação sexual e identidade de gênero. Ah, professora, eu não gosto. Meu aluno, é um problema seu, tá bom? É um problema seu. Você tem que fazer para sua prova o que está escrito aqui no PNDH. E o PNDH diz que vai desenvolver políticas afirmativas para essa promoção de uma cultura de respeito a essas pessoas que são consideradas diferentes da grande maioria, ok? Apoiar projeto de lei que disponha sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo. A gente já sabe que hoje em dia no Brasil o casamento entre pessoas do mesmo sexo já foi legalizado. Não só o casamento, como a adoção. Então é importante saber que isso aqui é de 2029, então ele tinha de 2009, e aí ele tinha esse plano de apoiar essa mudança na legislação. E essa mudança, de fato, ela já aconteceu. Então hoje no nosso país, o casamento entre pessoas do mesmo sexo já foi legalizado. Assim como a adoção, que é o próximo ponto que ele fala. Olha só. Promover ações voltadas à garantia do direito de adoção por casais homoafetivos. Sim, é um procedimento que não é fácil, logicamente não é fácil você adotar uma criança, mas hoje já é permitido para casais do mesmo sexo a adoção de crianças, ok? Fomentar a criação de redes de proteção dos direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Ainda era utilizada em 2009, olha só, a nomenclatura LGBT, mas ela já passou por diversas atualizações, então é importante você saber a que consta atualmente. Principalmente a partir do apoio à implementação de centros de referência em direitos humanos, de prevenção de combate à homofobia e de núcleos de pesquisa e promoção da cidadania daquele segmento em universidades públicas. Outro ponto importante que a gente tem que falar em relação à homofobia é que também foi criminalizada, né? Criminalizada. Então hoje, se você cometer atos de homofobia, você pode sim ser responsabilizado judicialmente pelos seus atos. Então já foram melhoras que eram apenas visões em 2009 e hoje, no ano de 2025, elas já são vigentes, já são válidas. Instituir, né, respeito às diferentes crenças, liberdade de culto e garantia da laicidade do Estado. Importante você saber, meu aluno, que o Brasil ele é um país, ok? O Brasil ele é um país laico, é um país laico, ou seja, ele não tem, anota aí, não tem religião oficial. E isso vem muito da miscigenação das raças, né? Eu não tenho uma religião propriamente dita para o povo brasileiro. Eu tenho diversas religiões dentro do nosso país. Então, como é que a gente faz aí essa questão do respeito a essas diferentes crenças? Primeiro, instituir mecanismos que assegurem o livre exercício das diversas práticas religiosas, assegurando a proteção do seu espaço físico e coibindo manifestações de intolerância religiosa. A nossa própria Constituição Federal de 88, lá no seu artigo 5º, vai trazer aí a proteção, né? Proteção aos cultos e liturgias, ok? Aos cultos e liturgias, inclusive aos seus espaços. Então, por não ter uma religião oficial, o nosso país ele tem por obrigatoriedade proteger os cultos e liturgias e os lugares que acontecem esses encontros, independente de qual seja a religião. Promover campanhas de divulgação sobre a diversidade religiosa para disseminar cultura de paz e de respeito às diferentes crenças, né? Hoje em dia busca-se muito trazer esse cuidado aí com a divulgação de diversas crenças e religiões que nós temos presentes no nosso país. Inclusive, por exemplo, no âmbito escolar, em que agora são demonstradas diversas culturas e diversas religiões para promover a paz e o respeito entre esses ramos, ok? E estabelecer
estabelecer o ensino da diversidade e história das religiões, inclusive as derivadas de matriz africana, na rede pública de ensino, com ênfase no reconhecimento das diferenças culturais, promoção da tolerância e afirmação da laicidade do Estado. Mais uma vez eu retorno ao que eu acabei de falar, é importantíssimo dentro das escolas, para garantir ali uma promoção da cultura de paz, essa diversificação do que é ensinado, né? Então a religiosidade, ela passa ali somente de igreja católica ou igreja evangélica, e trata também ali das igrejas de matrizes africanas, né? Dos cultos de matriz africana. Então é importante estabelecer esse conhecimento, repassar esse conhecimento para crianças, para adolescentes e até mesmo para pesquisas universitárias, ok? E aí que, para massificar esse conteúdo, a gente vai resolver aqui duas questõezinhas para entender do que se trata o eixo 3 do PNDH. Acompanhe aqui comigo. O eixo orientador 3 do PNDH3 trata-se de... Então, ele quer saber do que se trata o eixo 3. E eu sempre falo para você, meu aluno, que os eixos, ok? Anota aí, ó. Os eixos e os objetivos estratégicos, eles são recorrentes em provas, ok? Recorrentes em provas. As ações, elas podem ser cobradas? Podem. Inclusive, foi cobrada recentemente aí na prova da Polícia Penal da MC. Mas o que mais cai de veras são os eixos, ok? E os objetivos estratégicos. Então, quando ele me pergunta do que o eixo orientador trata, ele está tratando, né, do seu eixo, do que quer dizer o eixo 3. E nós vimos aqui que o eixo 3 quer dizer o quê? Universalizar direitos em um contexto de desigualdades. Então, eu não posso falar de educação e cultura em direitos humanos para fortalecimento da cidadania, porque isso aqui já seriam ali objetivos e não do que se trata propriamente dito. Item B, acesso universal às políticas públicas e aos direitos sociais? Sim, nós temos isso dentro do eixo 3 em alguns objetivos, mas esse não é o ponto principal do que se trata o eixo 3. Universalizar direitos em um contexto de desigualdades? Perfeito, né? Perfeito aqui, sem tirar nem pôr. Então, o gabarito é o nosso item C, de caveira. Garantia da segurança pública com respeito aos direitos humanos? A gente vai ver que o eixo que trata da segurança pública é o eixo 4. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. O item é promoção e proteção dos direitos humanos no contexto de desenvolvimento econômico. Não, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando lá do eixo 2, que trata de desenvolvimento e direitos humanos. E lá consta sim também situações do desenvolvimento econômico. Então, gabarito da primeira questão é o item C aí, novamente de caveira total. Questão 2. Entre as diretrizes do eixo orientador 3 está a ampliação de políticas de repressão para reduzir a criminalidade. Olha só, meu aluno, tudo que a gente falar sobre criminalidade e contexto ali de crime de segurança pública, nós estaremos falando do eixo 4, ok? Nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, que trata da segurança pública. Tem B, fortalecimento do controle social e da transparência na gestão pública. Nós não ouvimos falar sobre transparência nesse eixo 3, ok? Garantia da igualdade na diversidade? Perfeito, basicamente o eixo 3 fala em todos os seus tópicos sobre isso, sobre garantir igualdade na diversidade, ou seja, garantir igualdades, direitos de igualdade a todas as pessoas, né, em todas as suas diversidades, ok? Então, gabarito aqui também vai ser o item C de caveira. Item D, o incentivo à liberdade religiosa e à laicidade do Estado. Olha só, a gente tem esse incentivo? Tem sim, mas ele não é uma diretriz, tá bom? Ele é um objetivo e estratégico. Então, muito cuidado para não confundir. Ele é um objetivo estratégico. Quando eu falo de diretriz, eu estou falando de garantia da igualdade na diversidade. E o item é a defesa da soberania nacional contra interferências internacionais. A gente também vai ver sobre isso aqui lá no item 6, né, que trata do direito à memória e à verdade. Então, o gabarito da segunda questão é o item C de caveira. Então, não fica por aí, meu aluno. A gente termina aqui nesse bloco, mas daqui a pouquinho a gente volta com o eixo 4 para continuar o nosso PNDH3. Valeu, tamo junto e até a próxima.